Bem-vindos! Hoje vamos olhar mais de perto para a vida e a carreira de uma figura incontornável, Buster Keaton. Vamos usar como guia um artigo bastante detalhado para tentar perceber melhor esta lenda do cinema mudo, desde o vaudeville até à fama e aos desafios todos. E, claro, o seu estilo único, o grande cara de pedra. Vamos então desempacotar a história do Joseph Frank Keaton, que ficou conhecido como Buster. Começando mesmo pelo início. Ele nasceu em 1895 e foi logo para o palco com a família nos The Three Keatons. E que começo! O número deles era muito físico, desde pequeno. Sim, era mesmo muito físico. Estamos a falar de uma criança que era literalmente atirada de um lado para o outro no palco. Isto, claro, levantou logo questões, acusações de abuso infantil na altura, mas a família é bem. Eles diziam que era tudo uma questão de técnica, que ele aprendeu muito cedo a cair, a proteger-se, daí a alcunha o rapazinho indestrutível. Quanto ao nome Buster, a origem é um bocado incerta. Talvez o Dini, talvez outra pessoa, depois de uma queda valente quando era bebê. Uma infância peculiar, sem dúvida. E depois dessa fase no vaudeville, ele ainda serviu na Primeira Guerra Mundial, certo? Onde apanhou uma infecção que lhe afetou a audição. E só depois, em 1917, é que dá o salto para o cinema ao lado do Roscoe Fatty Arbuckle. Foi aí a grande viragem. Foi crucial trabalhar com o Arbuckle, deu-lhe não só experiência, mas também muita visibilidade. E não demorou muito até ter a sua própria unidade de produção. Foi aí que começou a fazer curtas absolutamente inovadoras como One Week ou Cops. E o mais incrível é que era ele que pensava nas piadas, nas engenhocas visuais e realizava as acrobacias. Coisas perigosíssimas. Exato. Essas acrobacias, às vezes fico a pensar como é que ele sobreviveu a algumas delas. Há exemplos que são mesmo uau. Completamente. Olha, em Sherlock Jr., de 1924, há aquela cena famosa com o tanque d'água. Ah, sim. É. Ele partiu o pescoço ali e, pelos vistos, só descobriu anos mais tarde, não se apercebeu na altura. Incrível. E a da fachada da casa em Steamboat Bill Jr.? Essa é talvez a mais icónica. Sem dúvida. Aquela fachada pesava 2 toneladas e passou a meros centímetros dele. Era preciso um planeamento milimétrico e uma coragem tremenda. E talvez um bocadinho de sorte também, não é? Era a assinatura dele, essa mestria física, mas nem tudo correu sempre bem. Falaste da General. Pois, a General, que hoje toda a gente considera uma obra-prima e que era o filme preferido dele, na altura foi um fracasso de bilheteira. Tinha a cena mais cara da história do cinema mudo, até então, aquela da locomotiva a cair da ponte, e esse falhanço comercial e financeiro custou-lhe caro. Perdeu a independência criativa. Foi um golpe duro. E essa perda de controle criativo coincide mais ou menos com a transição para o cinema sonoro e também com problemas pessoais bastante sérios, não é? Exatamente. O alcoolismo tornou-se um problema grave, teve um divórcio muito complicado da Natalie Talmadge, ela até mudou o nome dos filhos. Sério? Não sabia disso. Sim, e ele acabou por ser despedido da MGM em 1933. E o irónico é que foi logo depois de um filme que até teve sucesso comercial, o What, no Beer. Que fase complicada. E na MGM, sem essa liberdade. Foi um período negro para ele, sim. Ele sentia que estava preso a guiões que não lhe interessavam, que eram medíocres, na opinião dele. Mesmo que alguns dessem lucro, ele sentia que estava a trair a sua própria arte, quer dizer. Depois ainda trabalhou como argumentista de piadas para os irmãos Marx, por exemplo, e fez umas curtas na Columbia como Pest from the West. Mas, bem, já não era a mesma coisa. Longe daquela fase dourada. Mas a história não acaba aí, felizmente. Houve uma espécie de redescoberta mais tarde. Sim, houve a participação nos Luzes da Ribalta do Chaplin, em 52, ajudou a que as pessoas se lembrassem dele. Mas o que foi mesmo fundamental foi a parceria com o Raymond Rohauer, que começou a restaurar e a distribuir os filmes mudos dele. E também a descoberta de cópias perdidas pelo ator James Mason na antiga casa do Keaton. Ah, que giro! Então foi uma conjugação de fatores? Exato. Permitiu que uma nova geração o descobrisse. E ele voltou a aparecer mais na televisão, em anúncios. E até em filmes, como Deu a Louca no Mundo e aquele filme experimental, o filme com o argumento do Samuel Beckett. Precisamente. E o último casamento com a Eleanor Norris parece ter sido muito importante para ele encontrar alguma estabilidade pessoal e também profissional nesses últimos anos. E temos de falar do estilo dele, claro. A cara de pedra, aquela expressão que nunca mudava. Sim, a stone face. Era genial, porque não era falta de emoção, era um controle incrível. Funcionava quase como
como uma tela. O público é que projetava ali as emoções, a tensão, o humor. Em Portugal, curiosamente, ficou conhecido como Pampelinas. Mostra bem como a comédia dele era universal, não é? Sem dúvida. Recebeu finalmente um Oscar honorário em 1959. Um reconhecimento merecido, ainda que tardio. Faleceu em 1966. Deixou um legado imenso. A comédia física dele, baseada na paródia, mas sobretudo naquelas acrobacias calculadas ao milímetro, é algo único. Olhando para tudo isto, é uma trajetória incrível, não é? Uma verdadeira montanha-russa. Do vaudeville duro ao auge da criatividade no cinema mudo, passando por todos os perigos físicos e profissionais, os problemas pessoais e depois a resiliência para voltar. Um pioneiro. Fica talvez uma questão para pensarmos. Num tempo de efeitos digitais, onde o risco físico é simulado, que lugar tem ou que influência ainda exerce a comédia de Keaton, tão dependente do corpo, do risco real, calculado? É uma boa pergunta. O que é que essa fisicalidade extrema nos diz hoje? Algo para refletir, sem dúvida.